Oi, gente, voltei. A gente viu no vídeo anterior, né, que nós falamos do artigo 11 sobre o que é o relatório psicológico, o artigo 12, o que é o relatório multiprofissional, que é uma das grandes novidades da nova resolução, e agora a gente vai para o artigo 13 falar sobre o laudo. O laudo justamente é o documento que vai dar um diagnóstico, que vai dar o resultado de um processo de avaliação psicológica, diferentemente do relatório, né? Ele vai ter uma estrutura muito parecida com a do relatório. Ele só vai acrescentar mais um item, que é a referência bibliográfica. Então, a gente tem identificação, descrição da demanda, procedimento, análise, conclusão e referência bibliográfica. O que muda? Identificação e descrição da demanda seguem da mesma forma. Identificação, onde você vai estar apresentando ali quem pediu o laudo, sobre quem é o laudo, descrição da demanda, o motivo pelo qual você está fazendo o laudo. E aí a gente começa. Procedimento. No relatório, o procedimento ele está explicando como o seu processo foi feito, né? Como você está descrevendo ali aquele relatório, né? No caso, no laudo, o procedimento, ele vai querer saber quais as ferramentas que você utilizou. Teve teste, teve questionário, teve dinâmica de grupo, se for um processo grupal. Ele quer saber quais as ferramentas que foram utilizadas, o número de sessões, as pessoas que foram ouvidas, né? Ele quer saber os procedimentos que você adotou para chegar na conclusão que você vai chegar no final do seu laudo, né? Aí na análise, que seria o próximo item da estrutura, né? Análise do relatório. Você vai colocar ali as principais características para a evolução do seu trabalho. No laudo, aí você vai explicar as sessões, vai descrever o que aconteceu em cada sessão. Então você percebe que no relatório, no procedimento, você já descreve um pouco. E no laudo não, você vai descrever mais na análise. Aí em seguida vai vir a conclusão. Na conclusão você vai dar o diagnóstico, você pode também dar um prognóstico, que é quando você prevê o que pode vir a desencadear a partir do que você viu, né? Então suponha, se você tem ali um diagnóstico um diagnóstico de hiperatividade, suponha, mas você pode ver um prognóstico um prognóstico de TDAH, vai acrescentar ali a dificuldade de atenção, né, mediante o que você percebeu. Então você pode dar o diagnóstico, fazer um prognóstico e também dar um encaminhamento, né? Que aí você pode encaminhar para um processo terapêutico, você pode encaminhar para alguma atividade complementar, extracurricular que você acha interessante, né? Então, no relatório, na conclusão, você geralmente dá um encaminhamento, uma sugestão, uma orientação. No laudo você conclui, você dá o diagnóstico, mas também você pode orientar, você também pode encaminhar, tá? E referência bibliográfica. Aí aqui você tem que citar se utilizou teste, qual o nome do teste, se você diagnosticou uma psicopatologia, qual a definição lá no DSM-5 que você utilizou, né? Qual página, onde que você se embasou, se você utilizou uma literatura, qual o livro que você utilizou, qual o autor. Então você vai ainda fazer do seu laudo meio que um trabalho monográfico, né? Porque você vai colocar lá toda essa questão da referência bibliográfica. E isso dá mais ainda valor ao que a gente está atestando, porque ali mostra que a gente tem um embasamento teórico para dar aquele laudo, para dar aquele diagnóstico. Então isso torna o trabalho mais confiável também, né? Porque o que acontece muito, principalmente na área clínica, e principalmente voltado para crianças, a mãe procura o psicólogo porque ela tem uma hipótese de um diagnóstico. Suponha, meu filho é autista, só que ela não quer que o filho seja autista. Então ela vai em um psicólogo, se ele dá o diagnóstico de autismo, ela vai em outro. Se o outro também dá, ela vai em outro, até que um terceiro não vai dar e ela vai confiar naquele terceiro. Então agora, com a referência bibliográfica,
fica mais difícil da pessoa não aceitar o que está ali, porque a gente está comprovando com fatos. Uma vez que o nosso objeto de estudo, a nossa prática, ela é muito subjetiva, abstrata, mas com a referência bibliográfica, a gente consegue justamente dar mais peso ao que a gente está falando, ao que a gente está afirmando ali naquele laudo, né? Então, a principal diferença do relatório para o laudo é que o procedimento e a análise, eles têm funções diferentes nos dois documentos, e no laudo ainda tem a referência bibliográfica, né? Então, esse é um ponto que teve grande relevância, né? E aí, a gente tem o artigo 14, que vai falar do parecer, né? Então,